Barrabás sabia que Jesus estava ali, irmãos? Não sabia. Barrabás sabia de uma coisa: hoje é a Páscoa, é o dia que eu vou morrer. É o que Barrabás sabia. Hoje é o dia que aquela cruz que foi preparada para mim, porque a cruz era preparada com dias anteriores, né, ela era feita sob medida. Prova disso é que Jesus foi necessário deslocar um ombro dele para poder chegar no buraco, porque o buraco já era feito na medida certa. E a gente observa que ele sabia: hoje é o dia da minha morte. Ou seja, vai acontecer aquilo que eu já sei, não é novidade. Mas quando chamam ele, apresentam um homem que já estava amarrado, e o homem com a face, eu imagino, singela, o nosso Cristo. E a Bíblia vai dizer que como cordeiro mudo foi levado para o matadouro. E ali ele quieto, só esperando a sentença. Mas aí você observa Barrabás: mas espera aí, eu tenho mãos manchadas de sangue. E daqui a pouco vem a mulher de Pilatos correndo até ele e fala: não se meta com esse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. E Barrabás ali ouvindo: justo, de justo eu não entendo, eu sou injusto, faço um montinho, eu mato vidas. Inclusive foi por causa de uma morte que houve, um montinho que ele fez. Uma morte, não se fala se é um homem ou uma mulher que ele matou, mas ele matou. E foi por causa desse homicídio que ele estava preso junto com outros amotinadores. Então ele era culpado, e ele tinha consciência da sua culpa. Por isso ele sabia: a morte é certa para mim, tudo já está preparado. É mais ou menos igual Mardoqueu, né? Mardoqueu, está preparado a forca, eu vou morrer hoje. Só que Deus, é só Deus quem tem a palavra final. A gente aprende lá em Provérbios: do coração do homem vêm os planos, mas Deus tem a palavra certa. Então ali Barrabás teve todo esse pensamento. Mas lembra que eu preguei: quando Deus interrompe o nosso cronograma, quando Deus interrompe os nossos programas, e eu disse que quando Deus interrompe é porque Ele sempre tem a visão mais ampla. Deus está enxergando lá na frente aquilo que nós não estamos. E talvez o que Ele vai tirar hoje vai doer, você vai chorar. Talvez o que Ele vai tirar hoje você não vai se alegrar hoje. Mas lá na frente você vai olhar para trás e vai falar: bendito o nome do Senhor, que tirou na hora certa. Bendito é o nome do Senhor. Então o nosso Deus, Ele não erra no tempo. Ele interrompe o cronograma a hora que Ele quer, porque Ele tem o tempo em suas mãos. Aí como a gente quer brigar com Deus, porque nós só sabemos do agora, não sabemos do amanhã. Então nós queremos brigar com Deus quando Ele interfere naquilo que para nós a gente acha que é bom. Ele interfere. E isso por quê? Porque nós somos filhos do Pai. Lembra de Barrabás? Filho do papai. Então você também é filho do Pai. E a gente entende aqui, irmãos, que era uma ocasião. Era uma ocasião da festa. Era costume o governador soltar um preso, escolhendo, deixando o povo escolher o que eles quisessem. Então escolhem aí. O povo escolheu quem? Comprado pelos sacerdotes, escolheram Barrabás. Você acha que tem crente que é comprado hoje? Você acha que tem pessoas se vendendo hoje? Existem pessoas se vendendo. Crentes que eram fiel há mais de 50 anos na casa de Deus, eram fiel, fizeram coisas que ninguém faria por amor de Cristo, mas tem se vendido para um pecado bobo, mas que faz de forma repetitiva. Diz que se arrepende, mas continua praticando, e se arrepende e pratica. E o pecado, irmãos, quando há um arrependimento verdadeiro, o arrependimento eficaz, a Bíblia vai nos mostrar.
Ele vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não dá certo. Mas aquele que confessou para o Senhor e deixou. Você confessa e deixa lá, e não volta nunca mais para pegar aquilo lá. Deixa para o Satanás recolher o que sobrou. Esse é o arrependimento verdadeiro. Mas continuando no texto, então ele era culpado e ele sabia, sua condenação era a morte, era certa. Ele sabia que ele era culpado porque, eu já disse para os irmãos, ele estava preso porque matou um homem. E ele era amotinador, ele era salteador, algumas versões falam. Ou seja, também roubava. Então estava ali. Mas você observa ele e começa a comparar com a tua vida. Fala, não, irmão, aí você está pegando pesado demais, comparar um amotinador, um ladrão, comparar conosco. Irmãos, qual a diferença que tem entre um ladrão e nós? Qual a diferença que tem entre um marido que trai a esposa e um marido que cobiça? Jesus fala que não há diferença. Ele fala, aquele que atenta para uma mulher apenas para cobiçar, já adulterou em seu coração. E Jesus, ele era inocente. A Bíblia vai dizer e nos mostrar claramente que Jesus era um homem inocente. Não teve pecado nenhum, Hebreus vai dizer isso. Ele padeceu as mesmas coisas que nós, mas a diferencial, sem pecado, foi até a morte. Sem pecado. Porque o primeiro Adão caiu quando pecou. Se ele não peca, ele vive eternamente. Então agora o segundo Adão, Jesus, é o que Paulo vai dizer, ele é o segundo Adão. Ele não pecou. E precisaria ser um homem da mesma estirpe de Adão, como Adão foi criado perfeito, para poder morrer pelo pecador. Então Jesus veio, na sua glória se esvaziou e fez tudo isso por nós, irmãos. Então ele era inocente. Jesus foi pendurado na cruz em seu lugar, no lugar de Barrabás. Era o justo sofrendo pelo injusto. E a gente tem aquele encontro ali, não programado, mas aconteceu. Barrabás sai da sua toca amarrado, falou, agora o povo vai me receber para eu morrer. Aí quando ele fica sabendo que o homem era inocente, aí piorou mais ainda. Quando ele ouve lá a mulher falando que ele era um homem justo, piorou mais ainda. Ele falou, a morte minha é certa, não tem como. Se fosse um preso concorrendo com outro preso, irmãos, talvez ele tinha esperança, mas era um pecador com um inocente. Que chance tinha? Aí eu falo, que chance tinha você e Jesus no tribunal, você ser liberto? Que chance havia você e Jesus no tribunal de você ser livre, de você receber a liberdade? A chance era zero. Era zero. E ele está sendo preso por quê, irmãos? Não é porque acharam culpa nele ou porque o prenderam. A Bíblia é bem clara, irmão. Ele estava no controle do tempo. Ou seja, eu vou me entregar na minha hora. Não é a minha hora ainda. Só Jesus pode dizer isso, irmãos. Você não pode dizer isso. Não é a minha hora. Você esquece. Eu não posso, de forma nenhuma, pegar e falar, não é a minha hora. É igual as pessoas falam assim. Tem igreja, por exemplo, que a pessoa acredita que ela recebe um chamado para o batismo. Tem igreja que entende assim, que o batismo ele é como se fosse um chamado, que Deus te chama e você vai lá e vai batizar. E o que tem a ver batismo com... Não é místico, irmãos. O batismo não é místico, é um testemunho para a humanidade que você se arrependeu. É isso. É um testemunho público que você se arrependeu e está morrendo e vai nascer uma nova criatura ali. Essa é a verdade. Por isso que parte de uma decisão racional. Eu quero Jesus para mim, eu quero batizar. Eu quero morrer para essa vida e viver para Ele. Então é isso. Então nada ele fez para ser liberto. Barrabás não fez nada para ser liberto. Estava totalmente livre. Agora,
e estava juridicamente livre, pois Jesus morreu em seu lugar. Alguém contesta? Não tem o que contestar. Não parece comigo com você? Porque antes de Jesus nos conhecer, e às vezes, até dentro da igreja, às vezes a gente pende ainda um pouco para essa natureza. Às vezes dentro da igreja a gente dá umas recaídas, irmão. Nós somos seres humanos. Acontece às vezes. A hora que você quer ter paz, quer ter calma para poder resolver alguma coisa, mas aí você volta lá à velha natureza e você deixa a ira tomar conta de você, fala o que não deve falar, depois se arrepende, é uma recaída. Não era para ter visto o que viu, mas vê, uma recaída. Não temos que definir a pessoa pela recaída, porque somos seres humanos e podemos recair mesmo. Mas o que importa para Deus é o tanto que você está se esforçando para vencer. É o tanto que você está se esforçando, se dedicando para melhorar, resolver isso. Ele não quer que você permaneça caindo. O que a Bíblia vai dizer para nós? Aquele que está de pé cuida para que não... Por que Paulo fala isso? Porque naquele tempo havia na igreja de Corinto pessoas que se achavam melhores porque chegou na frente, porque virou cristão primeiro, achavam que podia falar dos gentios que estavam chegando ainda com seus costumes, ainda passando pelo processo de desintoxicação, e pessoas queriam criticar. Então Paulo vai falar: aquele que está de pé, cuida para não cair. E ele fala mais, porque todos nós, não só eles, mas todos nós, um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. E a Ele nós deveremos tratar das nossas questões, das pendências que ficaram para trás. Você está percebendo por que é perigoso mentir? Você está vendo por que é perigoso você fazer o que você quer sabendo que é errado? Está vendo por que é perigoso você ter a condição de orar e não orar porque não quer um relacionamento com Deus, ou porque não tem força e acha que isso é justificável? E teria muitas coisas mais para falar, irmãos. Não é justificável. Você quer jejuar, mas é difícil. Não tem justificativa, irmãos. A mesma dor na barriga minha é a sua. É a mesma. Porque eu falo para os irmãos, eu falo claramente, irmãos. O único lugar que me interessa crescer é aqui dentro. Eu não estou falando da igreja agora. Eu estou falando da presença de Deus. O único lugar que eu almejo crescer e chegar lá diferente, do tamanho, na estatura que Deus quer, é na presença de Deus, irmãos. Aí no mundo você pode falar: não, mas você tem inteligência para poder ir para uma faculdade. Se eu tivesse condição, eu também ia. Mas eu não ia deixar isso dominar meu coração. Mas eu estou falando, o que eu mais almejo é crescer na presença de Deus. E o dia que você se aproxima de Deus, quanto mais você for se aproximar de Deus, você vai ter isso também em mente. Você vai ver. Isso vai começar a envolver teu coração. Você fala: meu Deus, só quero a tua presença. Então após esse encontro contrastante, porque é contrastante, irmãos. É um encontro ali de dois que seriam julgados, que estavam em julgamento, um justo pelo injusto. Aí vai o digno e o indigno. Olha que encontro máximo. O santo e o pecador. O inocente e o culpado. O salvador e o perdido. É eu e você tudinho. É eu e você tudinho, irmãos. A gente quer ser lavado, a gente queria ter outros adjetivos sobre nós, mas essa é a realidade nossa. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que se a gente não estiver perto de Cristo, a gente continua sendo tudo isso. Quanto mais longe esses adjetivos aqui, muito mais negativos,
vão retornando para você, vai retornando para mim. Se eu bobear, vai entrando na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, após esse encontro, porque esse encontro era necessário, não foi uma casualidade, como eu disse, Deus já havia planejado para nos ensinar e para Barrabás, porque ele era filho do Pai também. E após esse encontro, esse homem receberia a liberdade. O homem que era para ser morto agora vai receber a liberdade. O homem que não merecia a salvação e muito menos liberdade, agora vai receber a oportunidade de ser livre e fazer novas escolhas. Agora, quando você olha lá para a cruz, por isso que eu usei o exemplo. Eu não sabia que eu iria usar esse exemplo, mas quando você olha lá para a cruz, 2 estavam ao lado de Cristo, 2 ladrões iguais. É para mostrar. A gente olha aqui, ó. Eu vou sentar aqui, irmãos. 2 ladrões. Com muito respeito, tá, pastor? Muito respeito, vou usar os irmãos agora. Mas 2 ladrões, qual a diferença entre um e o outro? Qual a diferença entre mim e o outro? Os 2 são da mesma coisa, da mesma laia. É o que a Bíblia nos diz. Os 2 eram iguais, 2 ladrões. Você olha para quem está do seu lado, você quer chamá-lo de cheirosinho, de amorzinho, mas a realidade é que nós não somos melhores do que eles. Como eu já disse, a gente fala do homem que adultera. Eu estava falando sobre isso. O homem que traiu. Mas nós somos traidores também. Traímos a Cristo muitas vezes. Traímos, irmãos. Quando nós aceitamos o que não era para aceitar, nós estamos traindo a Cristo. Estamos. Negar então nem se fala, porque negar e trair tá junto. Mas traímos a Cristo, traímos a nós mesmos. Você quer saber quando você trai a si mesmo? A frase não é minha, mas eu lembrei. É de um psiquiatra. E ele fala o seguinte, no livro que eu li, ele fala que você nunca se traiu. Nós traímos o nosso corpo com noites mal dormidas. Isso é uma traição. É uma traição. Nós traímos a nossa mente se entupindo de coisas que não convém. Por exemplo, Facebook, Instagram. Hoje a gente tem aqueles vídeos curtos que passa lá que você fica 1 hora travado. Estou pregando aqui no geral, irmão, para todos nós. Eu não sei porque que Deus decidiu mudar o roteiro. Mas vamos lá, continua no mesmo foco. Você e eu, Barrabás, agora. Eu e você, Barrabás, agora diante de Cristo. Louvado seja Deus, nós traímos a nós mesmos, a nossa saúde. Quando nós comemos o que nós sabemos, faz mal. Tem gente que morreu de infarto por causa disso. Mas eu não vou morrer. O outro morre, mas eu não. A gente tem isso na cabeça. Parece que o que acontece com as pessoas conosco não vai acontecer. Mas se a gente repetir a mesma coisa que as pessoas estão fazendo, fizeram para morrer, vai acontecer, irmãos. Tira essa ideia da sua cabeça e começa a mudar. Você sabe o que faz mal? Então come direito. Eu tenho mudado a minha alimentação. E estamos na igreja, é um lugar próprio para isso, para incentivar os irmãos, porque a Bíblia, você acha que não? A Bíblia ensina a comer. A Bíblia fala o que você deve comer e o que não. Está na Bíblia. Então toma cuidado, irmãos. Cuida do seu corpo, cuida da sua vida. Tá bom? Louvado seja Deus. Para finalizar, estou finalizando, tá, irmãos? Porque eu ia entrar aqui, tinha todo o corpo do sermão, mas realmente vem daqui, vem dali, é Deus falando e Ele fala do jeito que quer. Amém? Então a questão que eu preciso que os irmãos guardem nesta noite:
a multidão escolheu libertar Barrabás. Mas quem libertou Barrabás foi Jesus. Da mesma forma que nós fomos livres, porque Cristo quis nos libertar. Não merecíamos, éramos culpados como Barrabás era, tínhamos consciência da nossa culpa, mas Deus assim mesmo nos libertou. E o que fazer agora? Sabendo de tudo isso que Ele fez pela gente, sabendo que o pecado cometido e todo o transtorno que veio a ocorrer em toda a civilização da época até hoje, sabendo que o transtorno que foi causado do pecado, da morte, foi gerado por causa de uma desobediência, e que talvez nós continuamos ainda desobedecendo. Ele desobedeceu, nós desobedecemos. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem o que eu estou falando. A Bíblia vai dizer bem claro, irmãos, nenhum princípio da Bíblia cai por terra. Nenhum atributo de Deus pode, Ele não nega a si mesmo. Deus é justo. Deus é justo, irmãos. Vai, vou contar até 3, irmãos, fala justo. Deus é justo? Não, fala justo, irmão. Justo. Eita glória. Agora melhorou. Tá bom, uma quarta-feira, tá bom. Aí eu falo para os irmãos, Ele é justo. Todos nós sabemos e temos a consciência disso. E por que entrou todo esse pecado, toda essa questão? E por que eu estou falando da justiça de Deus? Porque Deus falou para Adão: Adão, não come do fruto, nem toca, porque se você comer, você vai morrer. Vai lá Eva, cai na lábia da serpente, come, seu marido come, e não morre. Mas Deus havia liberado uma palavra: vai morrer se comer. E a Bíblia tem outra afirmação. A justiça de Deus entra aí, irmãos. Uma palavra de Deus liberada é uma sentença. E Deus liberou a palavra: vai morrer se comer. É uma sentença. Só que ele come e a misericórdia de Deus se manifesta, e a graça ao mesmo tempo lá em cima, porque ele não morre. Só que ficou uma dívida imensa, por causa do pecado de Adão. Ficou uma dívida imensa. E como resolver essa dívida, sendo que agora o Adão que era perfeito agora é pecador? Sendo que esse Adão que agora era bom, agora era ruim. Sendo que esse Adão que era perfeito, reluzente, era inocente, agora é igual eu e você. Não teria como. A única coisa que Deus teve que fazer é tirar ele do jardim. Porque se ele no jardim come da árvore da vida que lá estava, ele ia ser para sempre pecador. Estava acabado para nós. Por isso que Deus falou lá em Apocalipse capítulo 22, 14, vai dizer que nós entraremos na cidade pelas portas e comeremos da árvore da vida que está lá, porque lá nós vamos viver eternamente. Lá pode comer. Essa comida aqui é para sempre. Louvado seja Deus. Então ele tira ele dali, misericórdia. Mas a questão é que era para eles morrer ali. Na hora que tocaram, na hora que parou ali de frente com o pecado, com aquilo que sabia que era errado. E eu não posso mentir, irmãos. No tempo da graça pode acontecer isso. Pode ser que a misericórdia de Deus está se esgotando para alguns de nós, porque ela se esgota. Não significa que não esgotou lá, que não vai esgotar hoje, porque no tempo da graça teve vezes que a misericórdia se esgotou. A gente viu isso na vida de Ananias e Safira, que talvez já foram repreendidos, disciplinados diversas vezes pela sua má conduta, mas agora, diante de uma motivação errada, o que aconteceu com esses homens?
ouviram a repreensão uma vez e morreram. Então Deus sabe a medida da graça e da misericórdia que Ele tem que dar para cada um, Ele sabe. E se a gente fizer mau uso dessa graça que Ele nos deu, o que nos restará no seu inferno? O que nos restará? Isso tão verdade bíblica, que Gálatas 1 fala: não usei, irmãos, da liberdade ou da graça que Deus vos deu para dar ocasião ao pecado. Não useis, porque a graça ela não faz muito barulho. A graça ela é muito suave. A graça, quando você peca assim, ela dá aquela mesma sensação que Eva sentiu. Quando Eva toca no fruto, nada acontece. É a sensação da graça, nada vai acontecer. Come, nada acontece. É a sensação que a graça traz, nada vai acontecer. Mas aí Adão vem depois e come do fruto. Como chegou quem faltava, e ele fez o errado também, Deus dá a sentença: agora do pó da terra vai comer, agora do suor do teu rosto você vai se sustentar. E a mulher, dores de parto terríveis virão quando você tiver seus filhos. E serpente, hoje você pode ser que venceu, mas lá na frente, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. E era Jesus. E eu pergunto aos irmãos: Jesus pisou na cabeça da serpente ou não? Pisou. Você tem dúvida, irmãos? Tem dúvida? Ele pisou. Prova disso é que você está aqui. Os planos de Satanás todos foram frustrados, porque Deus pisou na cabeça da serpente e falou: você não vai levar esse povo para o inferno. Não, você não vai fazer o que você deseja fazer com eles. Não, eu estou acabando com seus planos hoje. Satanás reinava antes, mas ali acabou o reinado. E essa foi a maior fúria dele. Acabou para mim. Agora só vem a mim quem quiser vir. Agora não. Agora, né? Antes eu podia levar simples, mas agora não. Quem quiser vir a mim, somente poderão ir. Aqueles que não quiserem, eu perdi para a concorrência. Perdi para o céu. Então, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra, irmãos, que eu não gosto de dizer que eu gostaria de pregar, mas hoje eu vou mudar. Porque Deus tem feito muito isso em nossos cultos, mudando a direção da palavra. E assim como é bom ouvir uma palavra de ânimo vinda de Deus, é maravilhoso ouvir uma palavra de repreensão, de exortação vinda de Deus. É maravilhoso saber que o Pai nos disciplina porque Ele nos ama. Amém? Quantos recebem essa palavra, irmãos? Louvado seja Deus. Então essa mensagem é para estimular em você a gratidão. Seja grato todos os dias que pisar aqui dentro. Nem pense duas vezes em dobrar o joelho para orar. Vai valer a dor no joelho? Vai. Olha para a cruz e vê o sofrimento que Ele teve que passar por nós. Vale o jejum? Ele passou 40 dias, 40 noites de jejum. Não comeu nada. Nós não podemos jejuar um pouquinho para Ele? E começa a comparar, irmãos, o sofrimento. Você diz que sofre tanto? Começa a comparar o sofrimento e você vai ver que não chega aos pés da dor que o nosso mestre teve que sofrer. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé. Vamos estar fazendo uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Outro dia eu termino essa mensagem, não deu para terminar mesmo. Louvado seja Deus. Fiquei na introdução. Aí vamos estar orando. E nessa oração eu peço a você, faça uma oração objetiva. Peça a Deus para que te ajude a não liberar o Barrabás que mora dentro de você. Peça ajuda para Deus, que a Bíblia vai dizer que existe duas naturezas que aqui dentro que guerreia: a carne e o espírito. É nós diante do sinédrio, dizendo: Barrabás vem, ou dizendo: Jesus vem. Quem você vai liberar hoje? Então pede para Ele prender esse Barrabás
que está dentro de você, para que a sua vida seja regida por Cristo. Dá liberdade para Ele agir. Se você libera Barrabás, Jesus fica preso. Mas se você libera Cristo, Barrabás que fica preso. Então prenda Barrabás nessa noite através da oração. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai, a Tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe, Pai, meu Deus, o coração dos Teus filhos. O Senhor sabe, Pai, os corações onde essa palavra mais falou. Meu Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha tocar em cada um nesta noite, Senhor, de maneira especial. Pai, faça com que essa palavra venha surgir efeito na vida dos Teus filhos, Senhor. Meu Deus, nos ajuda em nome de Jesus Cristo, Pai, a colocar Barrabás no seu devido lugar, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo, Pai, a dar a liberdade a Cristo, Pai, ao Senhor para agir em nossa vida e para reger as nossas ações e reações, Pai. Meu Deus, que o Senhor tenha liberdade em nossa vida de nos colocar de joelho quando quiser, de nos levantar quando quiser, de nos fazer jejuar quando quiser, de nos fazer, Pai, fazer propósitos diante do Senhor, como o Senhor quiser. Meu Deus, muda a nossa vida, Pai, os nossos devocionais diários, Pai, que o Senhor venha estimular a Tua igreja, Pai, que o Senhor venha gerar o desejo na Tua igreja, meu Deus, de fazer, Pai, um pacto com o Senhor, Pai, novo, meu Deus, fazer uma aliança nova com o Senhor, Pai. Ajuda, Pai, a Tua igreja em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, a mudar a conduta, a mudar, Pai, hábitos velhos que tem vencido hoje, pecadinho de estimação, ajuda a pôr para fora, ajuda a vencer. Meu Deus, dá resistência, Pai, a esse homem e essa mulher, dá resiliência a esse homem e essa mulher que estão precisando, Pai, se readaptar a algumas coisas, Pai. Meu Deus, nos ajuda a sermos libertos e livres, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, e para que nós sejamos uma cópia de Jesus na face dessa terra. Pai, assim nós Te pedimos e já Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.